E na nossa apresentação aqui do 39º Inforus 2022, a gente pretende mostrar o cenário de 2022, o primeiro semestre, com indicadores e o panorama, né, para 2023 dentro dos indicadores levantados que foram levantados para 2022. Ok, pessoal? Primeiramente, eu vou apresentar a todos, né, a Backup Garantido. Você passa aqui. Ok. É uma empresa que nasceu em 2005, né, para oferecer excelência em serviços gerenciados de cibersegurança com suporte inigualável. A gente tem esse compromisso com o suporte na área de cibersegurança. Hoje a gente opera produtos como backup, antivírus anti-malware, cloud server, firewall como serviço e disaster recovery na nuvem também como serviço. E juntei a backup no ano de 2022, no princípio do ano, para estar compondo a equipe, e hoje eu ocupo a posição de CTO na companhia. Bom, a gente tem alguns números interessantes aqui para a nossa operação, ok? Como parceiro mais destacado dentre os parceiros que nós temos a Acronis, com plataformas de cibersegurança e backup, ok? Então, a gente foi o primeiro platino Acronis do Brasil, isso devido a volume de negócios e conhecimento técnico para a operação da solução. São mais de 350 parceiros ativos hoje, mais de 1.000 clientes finais atendidos, com mais de 5.000 cargas de trabalho. A gente tem presença em todos os estados do Brasil, países como Angola, Moçambique e Portugal também, ok? Deixa eu só preparar a próxima aqui. Bacana. Ok. Bom, vamos aos números aqui de 2022 para a gente entender o que está acontecendo no primeiro semestre desse ano, para a gente projetar alguns insights aqui, algumas recomendações para 2023. Ok? Bom, fazendo essa revisão de 2022, a gente entende que existem todas essas camadas e a gente vai abordar essas camadas, né? Phishing, engenharia social, malware, ransomware e vulnerabilidades, ok? Bom, passa aqui rapidamente sobre eventos significativos que ganham a mídia, né? Para esse cenário de cibersegurança, como, por exemplo, esse ano a gente iniciou, né, com um conflito militar, e isso desencadeia circunstâncias na área de cibersegurança, né? Então, a gente tem eventos na China também, com relação ao comprometimento de e-mails de jornalistas, ataques de DDoS, muito também em função do conflito, né? E algumas outras ações também, através de grupos, né? De grupos hackers ou gangues, enfim, são várias alcunhas para esse tipo de pessoas, né, que promovem esse tipo de disseminação, ataque, enfim. Bom, em março, fazendo a evolução, né, de 2022, em março a gente tem situações como alvo, né, violações de dados, com números bem expressivos de comprometimento desses dados. A gente tem iniciativa novamente do Anonymous, muito em função do conflito militar. A gente tem ações também de outro grupo conhecido como Lapsus, disseminando, eles fazem muitas campanhas com relação a ransomware, né, atingindo empresas conhecidas de mercado, como a NVIDIA, Samsung, Ubisoft, Microsoft, Okta, enfim. Outros grupos hackers também muito ativos, como o Conte, que provocou paralisação na Costa Rica, né, com relação a campanhas de ataque ransomware, né, na Costa Rica, e empresas até fechando, né, como é o caso da operação de aplicativo MyNurse, né, foi fechado por questões de comprometimento de dados, violação de dados, impactaram no negócio deles, ao ponto deles deixarem de operar.
Outros tipos de violação de dados vinculados ao setor de saúde, né? Esses vazamentos, eles comprometem dados pessoais, enfim, um caos para as operações afetadas, né? E também, para finalizar agora em junho, mais recentemente, a gente brifando todas essas ações que ganham noticiário, né? A gente tem também ações de grupos hackers chineses comprometendo empresas de telecomunicações, ok? Então, existe uma atividade muito grande no primeiro semestre, ao ponto de ganhar mídia e destaque para essas ações aí. E existem várias outras, mas essas são as mais proeminentes, né, para esse semestre. E tudo começa com uma ação, uma campanha de phishing e engenharia social, na maioria dos casos, ok? Então, pensando nesses números, como é que a gente interpreta essas ações, como é que quantifica o que a gente tem de informação cedida pelas empresas e laboratórios ativos, né, para essa área de segurança. Em questões de e-mail, né, e-mails de phishing bloqueados aumentaram 23% no primeiro semestre. E-mails de malwares bloqueados chegam a 40%. Uma ação é o phishing, para tentar propagar, para tentar introduzir o malware. Outra é já entrar direto com o malware nessas ações, né? Então, houve um crescimento muito grande para o final do ano passado, nessas ações, e a gente tem, para esse ano, 2022, ações de destaque, como, por exemplo, a campanha que a Rússia promove contra a Ucrânia e espirra em boa parte da Europa. O Grupo Lapsus anunciou que que havia vazado o código na Dark Web, né, de softwares de grandes companhias, no caso Microsoft, Bing, Cortana, e a paralisação, enfim, da Costa Rica. Especula-se que iniciou com essas ações de phishing e engenharia social para dentro dos órgãos, né, afetados naquele país. Os setores mais vulneráveis a ataque de phishing, né, segundo dados da Statista, é uma companhia que faz levantamentos de dados estatísticos da Alemanha e voltados também produz indicadores para a segurança. Então, segundo elas, os setores mais vulneráveis online, né, no primeiro trimestre de 2022, é apontado como setor financeiro, software como serviços que você consome diversos, né, na online, né, comércio eletrônico, mídias sociais, criptomoeda, pagamentos e logística. Então, são os setores apontados aí no primeiro trimestre do ano como os mais afetados, né, que mais seriam impactados, e as campanhas estão direcionadas para esse tipo de negócio. Okay. Então, de acordo com um relatório, né, de custos de violação de dados, a IBM compila um relatório tentando estimar, né, esses custos de violação, esse impacto financeiro para as companhias. No uso de credenciais roubadas e comprometidas continua sendo a causa mais comum, né, na ponta, a aquisição de credenciais, né, através das campanhas de phishing, né, ou até mesmo engenharia social, para promover esses acessos indevidos a essas informações, né? E elas foram o principal vetor de ataque em 19% das violações desse ano, no primeiro semestre. Então, se me perguntarem com relação a esse tipo de iniciativa, ela é muito presente, ela é muito forte e ela é a ponta da lança para as iniciativas em comprometimento da cibersegurança das companhias. Ok? Bom, e ela aponta, né, algumas estatísticas importantes, ela mensura algumas situações e apresenta esses dados para a gente, né? Credenciais roubadas e comprometidas são o principal vetor de ataque em 2019, ou em 2022, perdão,
na ordem de 19%. Em 2022, houve uma pequena queda dessas estatísticas, né? Até mesmo em questões de ataque ransomware, né? Houve uma queda, muito em função de conflitos entre os grupos que mobilizam e promovem esses tipos de campanha. É notório em alguns meios de comunicação como InfoSecurity Magazine, né, aponta, tem algumas reportagens dizendo que houve, no começo do ano, uma certa desmobilização desses grupos e dessas ações, mas elas têm ganhado força. O jogo está virando para o segundo semestre de 2022 e as ações em campanhas de ataque ransomware elas têm explodido, né? Então, enfim, a violação são causas, né, muito presente nas empresas médias e grandes, enfim. E são números muito expressivos, né, dentro desse levantamento para 2022. Então, eu diria que em função, né, dessas campanhas que são promovidas por esses grupos, etc., isso nunca perdeu a força, né, dentro desses métodos utilizados para promover as ações criminosas. Uma outra coisa super preocupante que afeta e está dentro, né, da fotografia de engenharia social são campanhas de recrutamento onde esses grupos criminosos eles promovem. E essa campanha, essa fotografia aqui, essa mensagem em redes sociais, ela tem por objetivo recrutar funcionários de dentro das companhias, com o objetivo de recompensá-los financeiramente, caso eles deem acesso, abram a porta de subsídios para que eles consigam promover as ações criminosas. Por exemplo, no caso, ele faz dessa mensagem desse grupo, né, do Lapsus, ele visa empresas de telecomunicações como a Claro, Telefônica, são empresas que têm presença aqui no Brasil, por exemplo, call centers, Atento, Teleperformance, e até mesmo provedores de serviço cloud, como Local Web, enfim. Então, esse chamamento, ele é preocupante, né? Você tem companhia, você tem colaboradores que podem ser assediados por esse tipo de campanha e abrir acesso para que esses grupos atuem de uma forma facilitada, seja um insider dentro daqueles ambientes dos clientes, ok? Agora a gente vai passar para malware, né? A gente destrinchou esse panorama de phishing, que é a ponta da lança, que é onde tudo começa na disseminação de malwares e explorações dentro dos ambientes. E a gente passa para a fotografia de malware e vamos dar uma olhada em alguns indicadores com relação a essas ações de softwares maliciosos, né? No primeiro semestre de 2022, pesquisadores e ameaças registraram 2,8 bilhões de acessos de malware em todo o mundo, um aumento de 11% acumulado do ano em relação a 2021. Então, a gente teve um aumento de 11%. E isso equivale a uma média de 8.240 tentativas de disseminação de malware. O que vem empacotado, né, no malware? Ransomware e outros tipos de softwares maliciosos que exploram as vulnerabilidades do ambiente para promover esse tipo de crime em obter dados, violar dados, criptografar ou sequestrar dados, enfim. Tudo isso entraria nessa categoria de malware. Dando uma olhada aqui, comparativamente, na fotografia de 2021, comparada a 2022 em termos no volume global, né, dessa movimentação desse tipo de ameaça,
no cenário global. Então, a gente percebe que há um aumento expressivo na evolução dos meses do primeiro semestre de 2022 para as ações de disseminação desse tipo de ameaça com indicadores globais. Óbvio. Há um estudo e um gráfico de tendência para entender de onde vem, quem propaga, qual que são as regiões mais afetadas e que faz essas campanhas e essa distribuição desse tipo de ameaça. E uma informação preocupante aponta como, em termos de disseminação de malware, a América do Sul ela tem um gráfico de tendência muito expressivo comparado a outras regiões do mundo. Então, a gente entende que a América do Sul ela recebe muito ataque e propaga muito ataque. Então, é uma região fértil para esse tipo de ação. Pensando em termos de propagação, quais são as regiões, países que mais executam propagação desse tipo de ameaça? A gente tem Eslovênia como primeiro lugar e o Brasil em nono lugar, com 27% dessas ações, né, ao redor do globo. É um tipo de indicador e informação onde a gente se ocupa a nona posição, que não é uma situação a se comemorar, né? A gente entende que existe muita coisa a se fazer na área de cibersegurança para promover proteções e que a gente consiga baixar esses indicadores de propagação, apontando o Brasil como o nono do mundo na fotografia de 2022. Os mecanismos, como eu falei, que vão de encontro ao entendimento que phishing é o meio inicial para se começar campanhas, né, e atividades cybercriminosas, a gente entende que o vetor HTML nessas campanhas é o mecanismo mais utilizado no primeiro semestre, foi o mecanismo mais utilizado, sempre foi o mecanismo mais utilizado para propagação de malware, né? Então, a gente consegue entender nessa fotografia, nesse gráfico, que o phishing é sempre a porta de entrada mais expressiva dentro da propagação de malwares para os ambientes corporativos. A prevalência, com a situação da guerra, né, dessa campanha militar, um tipo de malware que tinha perdido força, começou em 2012 e tinha perdido força, e começou a voltar novamente com relação a essa campanha de guerra promovida da Rússia contra a Ucrânia. Então, começou a surgir novamente um tipo de malware que a gente chama de whippers, que são apagadores. As pessoas que recebem esse tipo de ataque, né, as companhias que recebem esse tipo de ataque, ela visa eliminar com os dados dos endpoints. Ela não pensa em sequestro, ela não pensa em nenhum outro tipo de ação que promova algum tipo de receita, né? Ela visa vandalizar, apagar completamente os dados do endpoint afetado. E isso ressurgiu, né, com essa ação Rússia e Ucrânia, né, esse conflito militar. Então, esse malware está rodando, isso ressurgiu e tende a ganhar mais força e campanhas mais expressivas ao longo dos próximos meses. Bom, quando se fala em questões de malware, o mais proeminente, a ação mais proeminente, o que tem maior sucesso com o objetivo dessas campanhas é o ransomware, porque ele está ligado diretamente a financiamento desses grupos
cybercriminosos. Dando uma olhada com o que eu já tinha falado anteriormente, que se percebeu de 2021 e o começo de 2022, o entendimento é que o ransom tinha diminuído. Devido a alguns fatos de backstage que rodam a dark web, etc., existiu conflitos entre grupos, e esses conflitos desmobilizaram essas campanhas no primeiro semestre, mas ela está ganhando força agora no segundo semestre. Eles se reorganizaram, muitas vezes eles mudam até mesmo as alcunhas pelos quais eles são conhecidos, né? Se reorganizam e começam novamente novas campanhas. Então, ransomware, num cenário de cibersegurança, continua sendo a ameaça número 1. A maior preocupação que as empresas devam ter seria esse tipo de malware, né? Então, as atividades de ransomware, como eu disse, elas estão ressurgindo agora no segundo trimestre de 2022. Então, ela chegou a aumentar a 1/5 nesse último trimestre, de acordo com os relatórios da empresa de segurança digital Channel. Ela mapeia essas ações desses grupos cybercriminosos, né? Colabora com vários órgãos, enfim, e cede informações para o público e mercado de cibersegurança. Então, ela aponta que desse monitoramento que ela promove, né, quase 90 sites de vazamento de dados na Deep Web, na Dark Web, foi observado que grupos nomearam 705 vítimas no segundo semestre de 2005, de um fato que se pensou que estaria controlado, né, que estava perdendo força. Então, entra com esse número alto para esse tipo de disseminação de ameaça. Então, nessa fotografia, a gente consegue observar que teve um aumento de 21% em relação ao último trimestre, que registrou 582 anúncios, né, de vazamentos, comprometimento e sequestro de dados. Nos últimos 6 meses de 2022, foram detectados 10.666 variantes de ransomware em comparação a 5.400 variantes nos últimos 6 meses do ano de 2021. Isso é quase 2 vezes mais de crescimento em variantes de ransomware em meio ano. Então, se a gente observar que ao final do segundo semestre de 2021, essas ações em termos de variantes, que são combinações e payloads modificados para executar campanhas, né, de sequestro de dados, a gente está falando de 5.400 para o final do ano de 2021. Olhando o cenário de janeiro a junho, a gente teve um aumento, né, de 2 vezes em 10.666, ou seja, está muito ativo. E estão surgindo mais variantes, né, dessas famílias de código malicioso ransomware, dificultando as ações, né? Ou seja, muitas vezes você estava preparado, né? Você tinha a infraestrutura preparada para combater uma certa quantidade, umas certas variações, né? De payloads maliciosos, etc. E, de repente, tudo está se transformando, se modificando com uma velocidade muito grande. E isso estima-se pelo modelo de negócio que esses grupos criminosos estão promovendo, né? O modelo seria o ransomware como serviço, né? É um modelo de negócios para empresas criminosas que permite que outras pessoas tenham acesso e usem as ferramentas, né? Eles oferecem aqueles códigos maliciosos, a pessoa contrata como serviço, muitas vezes vai dividir a receita adquirida naquelas ações de sequestro, né?
e isso promove uma gama muito grande de variantes de ransomware, e isso se tornou um grande negócio pela efetividade de se conseguir obter lucro com esse tipo de ação criminosa. Aqui a gente tem um levantamento, né, pelos laboratórios e pesquisa nessas áreas para entender quais são os códigos mais ativos, as combinações, as famílias e ramificações desse tipo de ameaças, esse tipo de malware, né? Então, a gente tem Conte, está sempre nos meios, né, na mídia, falando de ações, onde ela assume, né, determinados tipos de sequestro de dados que ganham notoriedade. Dentre várias outras, e vocês já devem até conhecer um nome ou outro aqui para identificar esse tipo de família, né, de ransomware. Ok? Então, nessa matéria de ransomware, qual que é o posicionamento aqui de 2021, pensando no nosso cenário Brasil, né? Então, foi apontado 9 milhões, né, de ataques promovidos em 2021, tá? Efetividade é outro papo, mas os ataques foram registrados pelos laboratórios de diversas empresas e companhias de segurança. Pensando em 2022, a gente sai de 9 milhões para 19 milhões em termos, só nessa fotografia do primeiro semestre de 2022, a gente salta para 19 milhões a quantidade de ataques. E o Brasil sobe para segundo lugar nesse cenário global. Ok? Ou seja, é uma ameaça muito forte e que tem ganhado mais tração, principalmente com essas ações onde eles facilitam, né, o acesso a esse tipo de ferramenta para promover, né, ações criminosas. Vulnerabilidades, né? Existem várias situações, a gente fala aqui de vários outros tipos de malwares que ainda estão presentes, zero day, etc. Mas essa fotografia é de 2022 e onde a gente percebe, né, onde a gente levanta, onde a gente coleta os fatos para 2022 e aponta aqui como os que têm que ter maior atenção, né, e se preparar para combater esse tipo de iniciativa criminosa. Vulnerabilidades. Então, no cenário de 2022, o Linux está despertando cada vez mais interesse de criminosos. Além de ransomware, os cybercriminosos estão concentrando em cryptojacking, que é criptomineração, que é um malware que promove criptomineração, faz parte da rede para poder fazer as transações dentro das redes, né, de criptomoeda, que seriam num plano macro, né, seria a criptomineração, e isso está sendo explorado e atacado, né, e explorado essas vulnerabilidades dentro de ambientes que só têm crescido, muito em função da utilização de containers, né, tem cada vez mais ganhando força esse tipo de modelo de desenvolvimento de software, e tem como o core, né, sistemas operacionais Linux, e isso tem explodido, está ganhando uma grande tração. Pensando nesses endpoints vulneráveis, na fotografia do primeiro semestre, a gente tem Oracle liderando em termos de base instalada versus quantidade de CVEs, né? Registros reconhecidos de vulnerabilidades para esses ambientes. E figura várias vendors, né, de distribuições Linux que estão ganhando maiores quantidades de base instalada e vulnerabilidades apontadas, reconhecidas para esse tipo de ambiente, promovendo aquele efeito, né, de atratividade, principalmente para as ações de cryptojacking para esses ambientes. Então, dentro dos malwares
detectados para o primeiro semestre, o que mais ganha tração e destaque para esses ambientes são os cryptojackets, né? Bitcoin Miner, Mirai, enfim. Eles têm se destacado dentro desse cenário, explorando as vulnerabilidades desse tipo de sistema. Ok, pessoal? Bom, não posso deixar de falar que ainda tem uma base instalada muito grande e ainda incomoda, ainda promove vários tipos de problemas, né, para as companhias que não se atualizaram, não se corrigiram, né, de uma vulnerabilidade conhecida no Apache, que é no Log4j. Então, ela ainda está sendo bastante explorada e as companhias precisam promover essas correções para não serem afetadas por esse tipo de vulnerabilidade. Dentro do top 20 de 2022, do primeiro semestre, ela é a número 1. Existem outras, mas ela ganha maior destaque e uma situação bem difundida e as companhias precisam se corrigir, né, para não aparecer em 2023 como Log4j como sendo uma das mais exploradas, né, dentro desse cenário de vulnerabilidades. Ok? Bom, e o que a gente olha? A gente olha para 2023 com base nesses dados, nesses fatos, o que a gente tem, né, como perspectiva para 2023. Então, ainda a mesma situação. Phishing, engenharia social, está no topo da lista, é a ponta da lança para promover as iniciativas e campanhas para infecção de malwares, etc., e exploração de vulnerabilidades. Ransomware chama muita atenção pelo fato da efetividade, do estrago que isso causa dentro dos ambientes corporativos. Cryptojacking, pela pulverização, a grande quantidade de sistemas Linux que a gente tem observado, né? Crescimento muito em função impulsionado pela essa nova maneira de fazer software, que é através de containers, app containers, né? Isso tem ganhado bastante tração, né? O próprio Linux em si, o Log4j, né? Os Reapers, que era uma coisa que estava sleeper, né? Estava adormecido e começou a voltar por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Violação de dados, que seriam aquelas ações para comprometer, ter acesso a informações sensíveis, né, dentro dos ambientes. E por fato de tempo, eu não explorei muito a questão de malwares contra a IoT e Operation Technology. Saiu? Ok? Um pequeno flap. Voltei aqui novamente. Está me ouvindo? Consegue acompanhar a apresentação Sim, estamos ouvindo. novamente? Ok, perfeito. Pessoal, perdão aí, foi uma oscilação aqui. Bom, eu estava apresentando. Ok. Enfim, a gente já está se encaminhando aqui para conseguir encaixar tudo dentro do horário. A gente já está acabando aqui. Vamos lá. O mantra da segurança. Perspectiva para 2013, esse mantra ele não deve sair da cabeça de gestores, profissionais de tecnologia. Você tem que pensar sempre dessa forma.
para que você consiga se manter seguro dentro dos meios digitais. Mantenha seu software sempre atualizado. O primeiro passo é esse. Existe uma série de softwares reconhecidamente vulneráveis e você tem que promover a correção desses softwares. É o primeiro ponto. Segundo ponto, usar a autenticação de 2 fatores. A gente viu, a IBM falou, 19% das ações que são promovidas são aquisição de senhas, né? Dos sistemas, dos ambientes. Então, usar a autenticação de 2 fatores é fundamental. Manter a infraestrutura de e-mail seguras, afinal, tudo que chega, todo as iniciativas e campanhas de grupos, né, gangues, enfim, elas vão começar através do phishing, ok? Então, se você tem uma boa camada de segurança, tratativas de segurança dessa questão da entrada, né, dessa comunicação, você vai conseguir evitar uma série de situações nessas iniciativas, nessas campanhas de ataque. Implementar segurança de endpoint, afinal, a gente trabalha no meio, onde a gente tem vários colaboradores, muitos deles com conhecimento, experiência, outros desses colaboradores não têm nenhum tipo de entendimento e de como ele pode comprometer a segurança da companhia. Realizar backup dos dados com a máxima frequência possível. Tentar fazer disso, executar esse mantra, né? Ter um RPO baixo, isso é fundamental para garantir para 2023 uma boa superfície, cuidado de segurança. E usar tecnologias de modelo do Zero Trust. Não confie em ninguém, tanto na rede interna quanto na rede externa. Esse seria o mantra para 2023. Recomendações para que todo mundo fique seguro, a gente consegue apontar algumas coisas. Primeira situação é treinamento. Quem tem conhecimento sobre as superfícies que podem ser atacadas, os métodos, enfim, você já tem uma vantagem. Se o seu time é treinado, né, da secretária até o diretor, isso é uma vantagem do cenário de proteção de cibersegurança. Gerenciamento dos dados centralizados e análise e resposta. É interessante se ter sistemas integrados para que você consiga correlacionar eventos, né, e entender situações com relação a combate de ataques, vulnerabilidades, gestão de patches, enfim. Se você tem um sistema integrado, né, consegue correlacionar eventos, é fantástico. Você tem um domínio maior, um controle maior e vantagem dentro do cenário. Promover essas correções, muitas empresas sabem que tem vulnerabilidades e têm dificuldade para corrigir as vulnerabilidades. Elas sabem, vários profissionais podem apontar e tem tudo mapeado, mas tem dificuldade em promover as correções, porque janela, downtime, enfim, uma série de situações complicadas, mas faz parte da operação das companhias que lidam, né, com tecnologia de informação. Está preparado, né? Tem muita vínculo com a questão do treinamento, né? Está preparado para phishing e engenharia social. A gente viu ali uma campanha tentando recrutar funcionários de uma telecomunicações, de uma empresa que trabalha com cloud, enfim. É assustador esse tipo de comportamento que as gangues, os cybercriminosos estão tomando e é preocupante, né? Eles conseguirem facilidades nessa jornada, né? De disseminar malwares e ataques e sequestro de dados, né? Ter seguranças concentradas em endpoint é fundamental, afinal, o cenário da Covid promoveu o trabalho remoto, as pessoas estão usando muitas vezes, né, equipamentos particulares para estar desenvolvendo os trabalhos, né? Então tem que ter um entendimento que a gente tem que proteger todos os endpoints dentro dessa estrutura, né? O backup
é a base para tudo, ok? E ele não é excluído de nenhuma ação de cibersegurança, promover alguma ação de cibersegurança dessas companhias. O backup é fundamental, ok? Mas não é só o backup que vai te proteger nesse cenário. A adoção de modelos Zero Trust, né, que é um comportamento de compliance de conjuntos de regras para dispositivos internos que entram na rede e até mesmo dispositivos externos, né, externos que vão fazer parte da rede da companhia, né? E com vários casos de violação de dados, como a gente viu anteriormente, a prevenção contra a perda de dados, tecnologias que vão evitar você perder dados, comprometer dados sensíveis. Essa matéria está sendo muito difundida dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E as companhias elas têm que ter mecanismos para garantir e fazer essa proteção de dados. Afinal, boa parte delas tem dados sensíveis e são armazenados e lidam com esses dados sensíveis dentro das empresas. Então, como recomendação, nós da Backup Garantido, a gente recomenda, né, uma solução integrada, a gente recomenda a Acronis Cyber Protect, antivírus anti-malware, ela tem que ter segurança de e-mail, avaliação de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, desastre recovery, ok? Recursos de backup. Se você puder concentrar isso tudo em uma infraestrutura de técnica simples e fácil de administrar, onde você promove todas essas soluções em um único agente, é fantástico. E não se limitaria só à plataforma de ciberproteção da Acronis. A gente também combina, né, recomenda, né, combinar isso com o Fortinet Security Fabric, para você promover e atender esses desafios, né, mais críticos de segurança, tanto em ambientes de rede, aplicativos, nuvens e na parte mobile, ok? Então, se puder ter uma plataforma de segurança, e essa plataforma de segurança combinar ainda, né, com outras soluções, isso é fantástico e vai garantir você enfrentar 2023 e não ter incidentes graves dentro do seu ambiente. Ok? Então, a gente convida a todos a visitar nosso stand virtual no portal do evento, do Inforuso, né? Conversar com nossos consultores, a gente está preparado para receber todos vocês, promover, esclarecer dúvidas, fazer apresentações dessas soluções, né? Que a gente endossa aqui para vocês para enfrentar 2023 sem maiores problemas, ok? Bom, a gente chegou ao final, a gente vai abrir para perguntas. Eu não sei se eu estourei tudo aí, né, Márcio? Com relação ao tempo, né? Eu acho que eu consegui passar uns minutinhos só, mas a gente abre para perguntas e agradece a presença de todos, tá bom? A gente tem ali ainda uns 8 minutinhos. Uhum. Não chegou nenhuma pergunta aqui pelo sistema, tá? Não sei se há alguma pergunta que queiram ser endereçada. Eu queria aproveitar, enquanto uma pergunta ocorre, fazer uma colocação para que você possa expressar aí o seu entendimento dessa questão, né? Existe uma questão que está sendo debatida muito atualmente, que, de certa forma, as empresas estão lutando, né, contra milhões de vulnerabilidades, né, e corrigir essas vulnerabilidades e falhas identificadas pelos escândalos de vulnerabilidade é quase uma tarefa impossível, né, de manter todo esse esforço, né? E o que parece é que essas abordagens tradicionais, né, de entender a gravidade da vulnerabilidade, depende exclusivamente lá do CVSS, né? Fornece uma abordagem geral e muitas vezes não considera o aspecto de cada organização do ponto de vista aquela vulnerabilidade pode não ter nenhuma visibilidade no contexto que você está tratando, né? Então, como é que você vê essa questão? Você acaba ignorando, né? Você acaba ignorando. Olha, como é que você vê essa abordagem? Como é que você pensa a respeito disso? O movimento, por exemplo, tá, Márcio? Uma boa pergunta, excelente pergunta.
muitas vezes, naquele momento que você, tecnicamente falando, você não vai ser afetado por aquele tipo de CVE, naquele momento, né? Mas futuramente você deixa que não aplica, não promove as janelas, não promove as correções, não faz esse gerenciamento, né, de correções, você pode ser afetado no futuro, perder o entendimento que você já tinha mapeado que você era afetado por aquele tipo de vulnerabilidade, mas aquele contexto específico não promovia uma falha de segurança no seu ambiente. O que eu entendo para esse tipo de cenário? Independente, ter uma solução, tá? Que consiga mapear de forma automática, usando iniciativas de AI, ou até mesmo conhecido também como machine intelligence, enfim, para você ter uma ideia do seu parque, entender quais são as que te afetam. Muitas vezes não vai te afetar naquele momento, né? Mas você tem todo aquele levantamento, o sistema vai entender a quantidade de equipamentos que estão sendo impactados por aquela CVE, tá? E você vai se concentrar nas correções, mesmo que aquilo não te afete naquele momento. Tem que promover as correções. O software tem que avançar, né? E se manter íntegro, mesmo que aquilo não afete a companhia naquele momento, ok? Não atuar nessas correções, eu atribuo isso a um risco, porque isso pode evoluir para te afetar ou combinar com outro tipo de vulnerabilidade, outro tipo de CVE e te impactar mais à frente, ok? Consegui expressar aí para você o Ok, meu tranquilo. entendimento. Agora, Tranquilo. deixa até aproveitando essa oportunidade, esse tempo restante aí, enquanto não vem nenhuma questão, seguinte, questão do cryptojacking, isso tem explodido. Se a gente observar os números, a gente vai ver que eles tentam distribuir muito campanha para o mercado financeiro, ok? Então, com a explosão de app containers, Kubernetes, Docker, etc., geralmente isso é um ambiente Linux, ok? Então, as campanhas de cryptojacking elas só têm aumentado. Isso afeta bastante a produtividade. Isso pode paralisar uma companhia por conta de cryptojacking. Muitas vezes você só está minerando, né? Só está gerando tráfego para a rede de criptomoedas. Mas o workload que isso impacta no seu ambiente, né? Essa carga de trabalho que impacta, ela pode derrubar um ambiente. É gigantesco. Você pode derrubar uma rede numa ação ou ações de cryptojacking dentro do seu ambiente. Isso é fato. Eu falo por experiência, tá? Bom, pintou uma questão aqui. Deixa eu ler aqui rapidamente. Como é que a gente está de tempo aí, Márcio? Normalmente, eu vou ler aqui, ó. O Carlos Katayama, espero que tenha lido corretamente, tá? Perdão se eu me equivoquei, tá? Normalmente, o CEO não tem a competência técnica de segurança da informação para gestão mais próxima desta importante área, assim como dificuldades em avaliação e atuação do líder desta área em sua equipe. O que você recomenda para esse CEO? Há ferramentas de gestão para o CEO acompanhar os trabalhos de sua equipe sem ter que contratar empresas especializadas para auditar o trabalho da equipe? É interessante esse panorama, tá, Carlos? Se há ferramentas de gestão, né, para o CEO acompanhar, geralmente as ferramentas elas geram indicadores, etc. Mas eu consigo ser sensível
a essa questão que você está se abrindo, muitas vezes ela não está envelopada, ou ela seja palatável ou consumir, ou para que o CEO consuma essas informações. Ela visa muito mais o chefe, a pessoa, sei lá, o diretor de tecnologia, etc. Mas pessoas mais familiarizadas, né? Ele é um pouco abrangente, né? Eu acho, e sim, eu percebo que as soluções elas têm um pouco de dificuldade com isso. Mas essa expertise, eu acho que vocês, em termos de apresentar informações e etc., não, acredito que não vai ter nada, vamos dizer assim, pronto. Mas com um pouquinho de carinho, um pouquinho de cuidado, coleta de dados, formatar, né, essas informações, né? E você consegue estar justificando, estar apresentando indicadores e muitas vezes aliado às companhias de segurança e mostrar esses indicadores para promover e essa consciência, né, na aplicação e investimento, né, em cibersegurança. Respondi sua pergunta, o Carlos? Ficou? Sim, também. Esse tipo de questão, tá? Um job, né, que a gente tem que conviver com isso, tem que fazer isso fluir para chegar lá de uma forma vamos dizer, íntegra, né, consistente, precisa, para que se tome essas decisões, né, fomentá-lo com informações de uma forma que ele consiga consumir para a gente promover essa tomada de decisão, ajudá-lo a tomar a decisão, né? Larissa Castro, gostei muito da palestra. Interessantíssimo saber que esses dados e informações. Obrigado, Carlos. Obrigado, Larissa, por estar presente aqui no nosso evento, tá? Agradeço. Convido a todos, né, mais uma vez, a visitar nosso estande virtual. Lá a gente vai ter nossos consultores, eles podem estar promovendo o maior aproximação das nossas soluções, ok? Ok, senhores, obrigado aí pela participação, Katayama, Larissa, e a todos os presentes. Parece que o Katayama escreveu, deixa eu ver aqui. Ok. Obrigado a você, Katayama. Informar os senhores, né, que amanhã nós retomamos a trilha de segurança, né, e temos várias palestras amanhã, teremos 3 palestras amanhã pela manhã. Às 9 horas teríamos a definição do plano estratégico de cibersegurança, alavancando a metodologia FAIR e framework de controle de CIS, pelo senhor Cláudio Creel, que é diretor de segurança da TIM. Teremos também a gestão de segurança cibernética, uma visão prática a partir de frameworks mundiais, será às 10 horas. E, por último, teremos aqui a apresentação também do Gilberto Mota, às 11 horas, elevação da autoridade de cibersegurança, visibilidade e implementação de controles essenciais. Aqui uma abordagem de caso real, né? Que eu acho que é bem interessante para que vocês possam ter uma informação do que está acontecendo, né, nas organizações. No caso aqui é o Grupo SADA, né, uma empresa com muitas empresas, né, um grupo com várias empresas, né? Então é isso. Espero os senhores amanhã. Pontualmente, a partir das 9, teremos essas 3 palestras, do Cláudio Creel, diretor da TIM, o Cássio Ramos, que é ex-marinha na área de segurança cibernética, atualmente ele é responsável pelos serviços da Módulo, que fala sobre a segurança cibernética, aí uma visão prática, né, de como os frameworks mundiais podem ajudar, e essa questão que o Gilberto vai trazer, que é muito interessante, do Grupo SADA, que é essa questão da resiliência, né, nessa área de segurança cibernética, gestão e governança. Eu agradeço ao Thales, né, pela exposição, e agradeço a toda a audiência, aos nossos patrocinadores, e espero encontrá-los aqui amanhã nessas 3 palestras. Uma boa tarde para os senhores. O evento continua hoje à tarde,
no formato presencial. E é isso. Um abraço a todos, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado a você, Tassi. Tá bom.